Tá, vamos iniciando aqui então. Esse mapa mental aqui, ele é um mapa mental que, para vocês acessarem ele, né, depois da mentoria GAI, vai estar exclusivo para o pessoal que é da formação científica da IA, que a gente coloca lá esse material complementar da mentoria, tá? Então, falando sobre os novos modelos e ferramentas de inteligência artificial. Vamos falar primeiro da OpenAI, né? Que ela sempre tá, que a criadora do ChatGPT, ela sempre está lançando novas ferramentas, modelos novos, e vocês precisam estar por dentro que hoje é a ferramenta mais poderosa, na verdade, de inteligência artificial, né, que o pessoal mais usa. E assim, modelos e ferramentas de IA são importantes não só para criar agentes, mas também para vocês prestarem serviços de consultoria. Só de vocês saberem utilizar as ferramentas para cada caso específico, as funcionalidades e tudo mais, só isso, só saber disso, sem saber criar automações de agentes, você já consegue monetizar o conhecimento de vocês vendendo consultoria, porque o pessoal quer aprender IA e muita gente não tem tempo para fazer um curso, prefere pagar uma consultoria, né? Então, a gente teve aí, nas últimas semanas, o lançamento do modelo O3, né, O3 e O4 Mini, tá? E assim, qual a diferença desses modelos para os antigos, né? São modelos mais inteligentes, principalmente para a área de programação, né? O O3 ele é muito bom para a parte de programação e o O4 Mini também, só que ele é mais barato, né? Mais rápido. Todos esses modelos mini, eles são os baratos, são mais rápidos e estão disponíveis. O O4 Mini está disponível para você usar via API, né? Ou seja, para integração com aplicações que você está desenvolvendo com IA, agentes. E o O3 também está disponível para você usar dentro do próprio ChatGPT, tá? E quais são as vantagens também, os diferenciais desses modelos? Eles são multimodais, tá? Que é um grande avanço que antigamente os modelos, alguns funcionavam com algumas ferramentas, por exemplo, de leitura de documento, leitura de arquivo, ou áudio, e outras não, né? Então o modelo O3, ele hoje você consegue usar para qualquer tipo de interação, né, dentro do ChatGPT em vários formatos diferentes, tá? Então, e ele, né, ele está avançando para saber, ele escolhe, na verdade, quando usar essas ferramentas de forma automática. Então, por exemplo, também tem a opção de busca, né, na internet. Então, você não precisa mais ativar essa função, porque se ele entende que tem que fazer uma busca na internet, ele mesmo vai fazer automaticamente. Então, ele já começou a conseguir, de forma mais automática, escolher qual ferramenta usar. O Canva, que é uma ferramenta também, né, de programação, para você fazer edições dentro do próprio ChatGPT, ele também ativa de forma automática, você não precisa ativar manualmente. Então, só para demonstrar essa questão, eu vou botar aqui, né, o ChatGPT 4, o ChatGPT, ele traz o padrão 4 Omni aqui, que também atualizou e está muito bom, está muito humanizado. E vamos colocar o modelo O3, né? Quando usar ele? Quando eu quero realmente uma resposta mais avançada, porque ele faz a reflexão, né? Ele demora mais para responder, mas traz uma resposta mais detalhada, mais complexa. Então aqui, por exemplo, quando eu estou nas opções aqui, eu tenho a opção de clicar em buscar, investigar, que é para fazer o Deep Research, né? Que é uma pesquisa profunda e detalhada, criar imagem, lousa, que é o Canva, né? Essa questão também de anexar documentos. Então, geralmente isso aqui eu teria que fazer ativando manualmente, e alguns modelos não tinham a capacidade de fazer tudo isso aqui, tá? Já o O3 ele tem a capacidade de fazer tudo, e ele também, em alguns casos, consegue identificar o que é para fazer, e você, se mesmo se você selecionar. Então é isso que o ChatGPT quer fazer com o modelo 5, né? Que eles estão prometendo lançar aí nos próximos meses. É justamente você ter uma IA que vai saber escolher automaticamente qual modelo, né, de forma interna, e também usar os recursos de forma automática para você não precisar usar um bocado de ferramentas diferentes. Então vai simplificar o processo. A própria IA vai ficar mais inteligente e vai fazer as coisas por você, né, na parte de configuração. Então, porque hoje realmente está complicado, está uma salada aqui, está todo mundo reclamando disso, né? Porque, sabe, tem muito modelo aqui agora. Olha só, o O3, aí o 4 Omni, aí tem o 4.5 também que eles lançaram recentemente, o O4 Mini, o O4 Mini High, né? Que esse High quer dizer que ele é um pouco mais potente do que o Mini. Aí, enfim, sabe?
e às vezes fica confuso de você saber o que escolher, né, em qual caso. Então, o 5, eles querem tirar isso aqui tudo e transformar num modelo só, que é o 5, que internamente ele vai escolher esses modelos aqui automático, tá? E aí eles lançaram também o modelo 4.1 Mini e Nano, né? Esses são modelos exclusivos para API, que você consegue usar para criação de agentes, né? Vai substituir o modelo 4, que eles vão tirar do ar, que é bem mais caro. E basicamente são modelos aí que você pode usar como uma opção o 4 Omni Mini, que geralmente estava usando muito, que era um modelo inteligente e também muito barato. Então, a opção Nano dele aqui já é uma opção muito, muito barata, né? O Nano, ele vamos dizer assim, mais simplificado, ele é mais barato do que as versões Mini, né? Primeira vez que eles estão lançando o modelo Nano. Então, isso facilita muito a gente conseguir baratear as nossas soluções, né? E na prática, assim, você tem que testar e ver qual o modelo que está realmente trazendo uma resposta boa para você com o menor custo possível, né? Então, temos também aqui a questão do acesso grátis do modelo 4.1 no Windsurf, tá? Que eles disponibilizaram durante um tempo aí, que o Windsurf é uma plataforma de vibe code que eu apresentei na mentoria Gaia passada, eu vou falar um pouco mais sobre hoje também, como vários outros que tem, Google Fire Studio, também tem, né, o Cursor, que também está bem alto, e várias empresas estão lançando suas próprias ferramentas de vibe code, né, para criar aplicações, criar sites, landing pages assim, em minutos, sem você saber programar. É incrível. Então, não só eles deram esse acesso grátis do Windsurf, para vocês poderem testar lá, mas também eles estão querendo comprar essa empresa, a Windsurf, porque eles estão vendo, né, a OpenAI como realmente isso daí é um dos futuros principais, né, principais aplicações da IA, essa programação sem saber programar. Então eles querem entrar nesse jogo tendo uma ferramenta própria deles. Então eles querem comprar. Tá, eles querem colocar o Windsurf como sendo uma empresa deles, né? Mais um projeto aí. E é um modelo muito bom também, esse 4.1, para codificação. Você vê que também os novos modelos estão saindo, até mesmo esses raciocínios, eles estão focando muito em codificação, em programação, criação de sistemas. Porque, de fato, é uma das principais aplicações hoje que tem para IA, que traz mais resultado, mais economia. Eu até já mostrei em outras mentorias GAIAs passadas que, assim, onde é que está sendo usada a IA, né, ultimamente, em quais áreas, quais nichos, né, e o nicho de codificação de programação assim, ganha disparado, onde o pessoal está mais usando. Aí depois vem nessa parte de atendimento, né, de vendas de produto, de serviço, para a parte de pesquisas, né, enfim. Olha só, lançamento de memória nas conversas do ChatGPT. Pouca gente está falando sobre isso, mas eu te digo que para mim é um dos principais lançamentos que a OpenAI já fez e para mim mudou o jogo, né? De usar IA. Assim, está em outro nível. E tem outras empresas já que estão copiando essa função. Isso é óbvio, né? Quando a OpenAI lança a precursora, que geralmente inova, as outras empresas de IA, os outros modelos, elas saem copiando e lançando aquelas funcionalidades, né? Então, não é nada de admirar. Então, o próprio Grok, né, que é do Elon Musk, do X, né, da rede social X, ele agora também já tem esse recurso de memória, tá? E basicamente o que é esse recurso de memória? O ChatGPT ele já tinha um recurso de memória, só que era muito arcaico. Ele tinha, vamos dizer assim, um cache, né? Ele tinha assim uma quantidade máxima de memórias que ele poderia guardar, né? Como se fosse um arquivo, e ele que escolhia ali pontos importantes e salvava na memória. Você poderia dizer, ó, salve isso aqui na memória. Só que na prática, enchia muito rápido, aí você tinha que abrir essa memória e ficar excluindo coisas que não faziam mais sentido para poder continuar usando. E pouca informação não faz muita diferença, né? Então, na prática, essa memória que tinha, eu achava muito fraca. Para mim, não servia de muita coisa. Porém, agora, simplesmente, essa memória expandiu para tudo o que eu já conversei com o ChatGPT, tá? Então, você que já vinha usando o ChatGPT fazia muito tempo, você agora tem uma vantagem gigantesca de utilização dessa ferramenta, porque agora você tem um histórico gigantesco
que a própria IA pode acessar para te trazer respostas muito melhores, muito mais precisas, muito mais personalizadas. Porque o futuro da IA é isso, é a personalização. É você, a IA para você ser como se fosse de fato um assistente virtual que conhece tudo sobre você. Porque ela consegue te dar então uma resposta bem melhor, bem mais personalizada. Isso que é o diferencial. E não uma resposta genérica, padronizada, robotizada, né? Então, para as IA chegarem no próximo nível, estava faltando isso, né? E eu não sei por que, que era um recurso que demorou tanto para sair, porque era uma coisa tão óbvia que era necessária e tão útil, mas está aí, saiu, finalmente. E aí, qual é a grande questão que eu percebo aqui também? Outras empresas que, por exemplo, Meta, né, do Instagram, do Facebook, são empresas, e o X, né, do Elon Musk, são empresas que estão desenvolvendo IA, mas são empresas de rede social, né, que já tem um negócio muito grande, muitos usuários de rede social. E essas empresas têm a faca e o queijo na mão para criar um IA muito mais personalizada e avançada, e não estão fazendo isso ainda, entendeu? E o próprio ChatGPT agora conseguiu avançar e conseguiu dar uma experiência muito mais personalizada, primeiro, do que essas empresas que têm redes sociais. Porque, pensa bem, imagina só, se eu tenho acesso a uma rede social, a um Instagram, a um Facebook, um X da vida, com milhares de usuários, milhares de informação, se eu pegar as informações que o usuário coloca no meu perfil, né, eu pedir lá para o usuário autorizar, você quer usar suas informações no seu perfil para treinar a sua IA, cara, imagina como isso ia ser rico, né? Você usar um IA que vê todo o teu histórico ali do Instagram e sabe tudo sobre você, do que você já postou no Instagram, ou no X, ou alguma outra rede social. Por que eles não fizeram isso? Não sei. Provavelmente, talvez seja questão também muito de segurança, né? De como é que essa IA ela vai se comportar sabendo tudo isso que está na rede social. Enfim. Mas o ChatGPT avançou e lançou isso. E porque, para mim, é um divisor de águas, né? Essa funcionalidade. Porque eu uso o ChatGPT faz muito tempo e eu tenho um diário dentro do ChatGPT. Eu já tinha um costume de fazer um diário, né? Mas fazia mesmo no papel, caneta, para refletir sobre pontos importantes, né? E depois fazer uma revisão. É muito importante. Essa uma rotina, né? Que muita gente faz e pessoas de sucesso, todas as pessoas fazem um diário porque ajuda muito. E só que a outra experiência é você fazer com o ChatGPT porque ele vai te dar um feedback, né, sobre aquele diário que você escreveu, sobre as suas reflexões, da forma que você quer. Só que agora, com a memória, ele simplesmente está lembrando de todos os diários que eu já fiz nele. Ou seja, tudo que eu estou fazendo ali no dia a dia, que eu compartilho com ele, né, ele sabe. E são coisas que às vezes eu nem. Na verdade, são a maioria das coisas que eu nem compartilho nas redes sociais, são coisas bem íntimas, na verdade. Então, ele agora consegue me ajudar realmente como se fosse um coach, como fosse um mentor. E eu personalizo ainda a forma que eu quero que ele me oriente, né? E eu tô conseguindo trazer insights, estratégias, assim, sabe? Muito aprofundadas, coisas que realmente eu não conseguia pensar e que ele traz assim, e eu, caramba, talvez nenhum mentor conseguiria trazer isso para mim, porque o mentor que eu contratasse X não saberia tudo isso que ele sabe sobre mim, entendeu? Então esse nível de personalização tá sinistro e tá me ajudando muito. Então, recomendo muito vocês utilizarem mais o ChatGPT para vocês terem esse histórico, eles poderem usar em cima disso, né? E vocês usarem de forma mais proveitosa esse recurso de memória que está sensacional. Eu sinto como realmente se eu tivesse hoje um assistente pessoal, um coach assim, individual que sabe tudo sobre mim, que eu converso com ele no dia a dia. E realmente está muito bom isso. Está muito bom mesmo. Certo. E aí, avançando aqui um pouco mais, né? Vamos falar sobre a biblioteca de imagens também, que foi lançada aí pela OpenAI. Agora eles estão organizando as imagens dentro de um local específico que, para mim, ainda não tem muita utilidade, porque não dá para organizar em pastas, que seria o mais ideal, né? Então, estou criando vários criativos do curso Robô ADX, por exemplo, eu quero organizando eles em pastas, aí seria bem útil, mas pelo menos eu não tenho mais que pesquisar dentro das conversas para achar uma imagem que eu já criei, já ajuda muito. Então, vamos voltar aqui para o ChatGPT para a gente ver na prática esse recurso aqui de memórias funcionando e esse é de biblioteca de imagens, né?
Então, agora aqui na lateral esquerda ó, do ChatGPT, além de ter o próprio chat, o Sora, que é outra ferramenta de criação de vídeo do ChatGPT, e os robôs que eu salvo, que eu utilizo no dia a dia, que eu crio, né? Aqui, ele também aqui embaixo tem, depois de explorar, tem a parte de galeria. E quando eu clico, eu consigo ver. Eu tenho 47 imagens criadas no ChatGPT, e aqui eu consigo ver todas elas. Então, quero voltar aqui e pegar uma thumb, né, que eu criei aqui com o ChatGPT. Por exemplo, eu vou e encontro aqui. Se eu quero encontrar, por exemplo, um meme que eu criei, daquele dos bonequinhos, né? Tá aqui, criativos e tudo mais. Então, fica todo o histórico aqui, fácil acesso. E sobre a questão da memória, só para vocês verem assim, um pouco do poder disso, né? Utiliza mesmo a versão 4 Omni, que é rápida e quase limitada aqui. Coloca assim, ó, analisando tudo que você sabe sobre mim, das minhas conversas, me fala um pouco mais da minha trajetória profissional e de onde eu quero chegar. Então, ele vai conseguir analisar todas as conversas, ele vai conseguir identificar as metas que eu já compartilhei com ele, as dificuldades, os sucessos que eu tive, o que eu já lancei, que eu produzi. Então, isso aqui vai ser uma prova para vocês verem como ele realmente consegue pegar tudo ali que eu já conversei com ele, que eu já passei em algum momento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, uma coisa interessante, ele fala aqui, ó, meu querido cientista da IA, né? Por que ele está falando assim? Não só porque, e me chamou de Rafa, inclusive, né? Não só porque eu customizei, né, a IA, eu consigo configurar aqui, da forma que eu quero que ela fale comigo, mas também porque ele já vê nas conversas que eu falo com ele como é que eu gosto de escrever, como é que eu gosto de ser chamado, como é que eu chamo meus alunos, né, que são cientistas da IA, e ele já vai e customiza isso aqui, ó, trajetória como épico moderno, de onde veste o caos foi um combustível, para onde está ainda é onde poucos ousam sonhar. Aí ele fala da questão de equipe, do financeiro, das batalhas, onde você quer chegar, ó, criar império lucrativo automatizado, morar fora do Brasil e Portugal. Realmente, eu tenho nacionalidade portuguesa e pretendo morar em Portugal, né, para o pessoal que Portugal aí, provavelmente a gente vai se encontrar, estava lá ano passado, né, em Lisboa, né, fui conhecer e tudo mais, tenho família lá, então meu sonho é realmente passar um tempo por lá, ser referência internacional IA, viver com liberdade financeira, em outras palavras, você é um misto de Steve Jobs com Jesus, né, aí pegou pesado, né, essa comparação Buda com CRM, Homem de Ferro com planilha do Trello, sua jornada é menos sobre fazer mais sobre fazer com propósito, com leveza e com sistema, com essência, rumo ao 100K mês, rumo a Portugal, rumo ao Ironman, para quem não sabe também, eu sou triatleta, né, tô treinando para fazer o Ironman em Aracaju, meio Ironman final do ano, né, e enfim, você vê que tá realmente algo bem personalizado aqui, certo? Então isso é muito legal. Então, voltando aqui, né, para a questão da OpenAI, a OpenAI também está pretendendo lançar, tá, uma rede social para concorrer com o X, no estilo do X, né? E assim, faz sentido, porque se outras empresas de rede social, como o Meta, o X, têm a sua própria IA, então para o ChatGPT poder concorrer pau a pau com eles, é bom que ele tenha também sua própria rede social, né? E aquela questão que eu falei, a rede social, ela dá uma quantidade muito grande de informações para a sua IA, para a IA ser treinada, que é uma desvantagem da OpenAI em relação ao Meta, em relação ao X, que ela não tem uma rede social para extrair essas informações. Então, ela quer competir pau a pau nesse jogo aí. Falando aqui um pouco mais também do Google, né? O Google ele lançou várias novidades no evento chamado Google Cloud Next 25, tá? E foram muitas novidades tops mesmo. Aqui tem alguns links que vocês podem acessar depois, olhar com calma, para entender, né, o que foi apresentado lá. O pessoal que for da formação tem acesso a esse mapa mental, né? Por exemplo, até aqui na parte do modelo O3 e O4 Mini, eu coloquei aqui o link, ó, da OpenAI, que fala tudo sobre esses modelos. Então recomendo depois
vocês abrirem isso aqui, ler com calma, assistir os vídeos de demonstração, né. Eu não vou fazer isso aqui porque realmente o tempo é curto, não tem como, é muita coisa para apresentar, mas é legal vocês verem isso, porque eles fazem os testes, mostram comparando com os outros modelos, né, mostrando as principais, vantagens e tudo mais, né. Então é importante que vocês vejam isso daí.